galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Luiz Felipe e hoje eu estou jogando Dragão Sim! E hoje, gente, nós vamos agir como um dragão. Eu vou ver se os meus amigos estão jogando. Não. E, gente, eu tô querendo contar uma coisa pra vocês. Que no dia 4 vai ter uma surpresa especial. E eu quero que vocês comentem nos comentários o que vocês acham, o que é. Deixa eu ver aqui. Eu vou entrar um perfil de alguém. Isso aqui tá bom, jogar. Quando carregar, gente, eu vou com vocês. Pronto, aqui, gente. Esse é meu personagem. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que é o jogo. Exatamente assim. Eu joguei pros meus amigos, né? E aí a Bela me falou: Luiz, joga esse jogo aqui. Aí eu joguei. Eu sou um dragão de fogo, que eu quis ser. Mas depois a Bela e o Caio começaram a me xingar, porque o dragão de fogo era ruim. Falaram: é muito ruim, a pedra apaga o fogo. Eu quero ver vocês comentando nos comentários se é verdade. Aí depois eles começaram a falar: você é o único que pode soltar a distância. Eu sei, mas só que eu não posso tão perto. Vem cá, seu filho da mãe. Desculpa, gente. Vem pra briga, meu irmão. Toma esse poder aqui. Ah, não, ele me matou. Big Mac. Como assim? E um molho. Não acredito. Não acredito. Ainda tá tocando essa música. Que isso? Ui! Acelerando. Gente, eu tenho esse poder aqui, ó, que é muito forte. Vocês não vão começar o jogo com eles. Pra você conseguir o primeiro ali de cima, deixa eu fazer uma seta aqui. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Ei, pera aí, deixa eu tentar de novo. A opção entregar na porta, encontrar com o entregador. Eu botei isso, né? Porque pra ver se o homem olha na minha cara, né? Esse aqui, ó. Tá fazendo a live. Vocês vão ganhar esse quando estiver no nível 7. E vocês vão ganhar esse aqui, se vocês forem um dragão de fogo. Se vocês conseguirem um nível 1,7, como eu sei falar o nome. 600. Não, 600 não é possível. Porque tem que ser 2 do clássico. Meu dragão é muito bom. Aqui está você, meu querido amigo. Sabia que essa noite só tinha um luzinho azul? Ali está você, meu queridão. Toma. Boa. Ah, seu louca. Yami, yami, yami. Yeah. Wanda. E também tem chefões. Gente, eu quero contar a surpresa do dia 4. Eu não consigo guardar a surpresa. Gente, é sério, eu não consigo guardar a surpresa. Não consigo. É sério. Não, eu não tenho coragem de enfrentar ele. Nossa, gente. Ah, não. Eu achei que ele entrou na batalha. Gente, olha o tanto de vida que ele tem. Tá ali, ó. 1500.
Não consigo. Eu não consigo. Olha a vida que eu tenho. 2. Bom, mas agora minha vida tá no 26. Porque ele me atacou. Ele é muito forte. Esse é o chefão do mundo de fogo. Hã? Que é? Um portal, gente. Vamos ver. Nossa. Vou entrar nele. Ah, não. Tá bom, eu acho que é a minha casa. Deixa eu descer aqui tranquilamente. Balançando o rabinho de dragão. Nossa, pareceu um ataque com o meu rabo de espinho. Podia ter um ataque com o meu rabo de espinho. Olha ali, ó, os espinhos. Deixa eu tentar fazer de novo uma seta. Meu Deus. Gente, olha a minha seta. Horrível, horrível. Mas eu acho que vocês estão vendo, né? Eu quero ir pro mundo de gelo. Lá tem um chefão. Eu não sei se já derrotaram. É bem provável. Tem outros biomas também. Eu só vou deixar vocês conhecerem esses daqui. Tem um do deserto aqui. Eu só vou mostrar quando eu tiver uma meta de 10.000 likes nesse vídeo. Se não tiver, eu não vou mostrar o bioma. Ali, ó, já tem uma criatura do gelo. Gente, não clique naquele rostinho ali, ó, porque senão vocês vão ter uma leve preocupação. Oi, meu carinha, fofinha. Ah, não, sobe. Papai, por favor. Toma bola de fogo. Toma, cara. Você é muito ruim pra humanidade. Por isso, credo, você. Ah, não, veio outro, né? Não. Sou mais forte do que tu. Eu comi você. Vem cá. Você é de gelo, eu sou fogo. Yes! Que? Tem um cara chamado Godzilla. Papai, deixa eu ver o negócio. Não, papai, eu não vou. Mas eu não consigo ouvir a televisão, cara. Se você quiser, vai ter que ouvir. Oi. É aqui o lago. Eu vou beber um pouco d'água. Porque eu não aguento. Deixa eu beber um pouco d'água. Que isso? Que isso? Ah, tô voando, velho. Fracasso. Deixa eu vir aqui dentro da água pra beber. Eu tenho que beber água, gente. Vocês acham que eu não tenho que beber? A água é muito hidratada. Pra sair daqui antes que eu morra de frio. Que vocês sabem, né? O negócio é bem congelante. Meu Deus, gente, o que é isso? Eu tô tentando procurar o chefão. Ali. Tá de brincadeira, né? Já derrotaram. Ai, meu Deus.
Gente, eu vou para um outro bioma e eu já volto com vocês. Gente, eu só tô voltando aqui para mostrar para vocês os tipos de dragão que tem. Tenho... Pera. Ó, tem o dragão de gelo, o de vento e o da terra. Se vocês quiserem virar um rival, é só vocês virem aqui, ó. Eu tô fazendo vídeo. Ó. Deixa eu ver se ficou mais bom. Aí, ó, nesse daqui, vocês vão clicar. Aí vai ter esses negócios aqui, vocês deixam tudo no máximo. É o único jeito de virar um rival. Aqui, ó, tem os tipos de dragão. Esse é um dragão. Vou mostrar os tipos de dragão que eu tenho. Tenho esse aqui, esse que era do início e esse aqui. Eu quero ver se tem um da terra. Eu acho que não. Nossa, olha esse de fogo, gente. Óbvio que eu vou querer ele, né? Nossa, quantos dragões bonitos. Deve ter um lá embaixo de fogo. Não, gente. Eu vou conseguir esse dinheiro. Eu garanto. Gente, infelizmente eu tive que sair do jogo. Porque eu não tava encontrando. Tá? Então vou vir aqui de novo. Entrar nesse mundo aqui, eu tô trancado. Eu não vou em cadeados porque eu acho que é uma má notícia. Ai, gente, eu vou contar a surpresa. Eu não aguento. Eu vou gravar um vídeo com todos os meus amigos no meu aniversário. E é isso mesmo, gente. Vou gravar com minha prima, meus amigos, todo mundo. Eles também têm um canal, menos a minha prima. Meu amigo Felipe. Não sei se ele vai ir. Bom, só um que não vai, que é o B. Ele é um amigo de infância. Mas ele se mudou para outra cidade. Gente, quando carregar tudo, é só vocês clicarem na tela. Ah, aqui, finalmente, conseguimos achar. Ai, meu fone tá caindo toda hora. O estrada tá rapidão. Por favor, não venha propaganda. Veio propaganda. Ô, coisa chata. É isso que eu tô falando que vocês têm que encarar. A propaganda. Chata da porcaria. Deixa eu jogar aqui um pouquinho esse jogo. Boa. Matei aqui, gente. Batei. Ui. Isso é bom. Gente, eu vou
aqui. Espero que vocês tenham gostado. E fui!